Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Natan da Tempo Academy e hoje vamos falar sobre carreira de agilidade. Começando a apresentação, para quem ainda não conhece a gente aqui, a Tempo Academy é uma escola de transformação digital e de agilidade, onde nós somos parceiros da Kanban University, da Scale da Agile, parceiros internacionais e também temos nossos cursos próprios, tudo isso com o objetivo de levar o que tem de melhor de conteúdo para os profissionais de tecnologia do mercado, buscando aí, claro que sempre alavancar suas carreiras, seus propósitos, e hoje não é diferente, vamos falar sobre carreira de agilidade. Então, hoje eu tenho uma convidada muito especial que é de dentro de casa da Tempo, que é a Aline aqui. Bom dia, Aline, como você está? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, Natan, obrigada por perguntar. Vou me apresentar aqui rapidinho. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, trabalho com agilidade tem mais ou menos aí uns 8 anos. Hoje não mais tão perto da agilidade, atuo como coordenadora na área de Machine Learning e recomendação na Globo. Também sou co-founder aqui da Tempo Academy e da Elite Recrutamento e Seleção. Mãe do Gustavo, da Alice e da Gabriela, esposa do Natan, e quero compartilhar aqui um pouco com vocês e talvez até fazer algumas provocações sobre carreira. Quero falar sobre a tal Business Agility aí junto com o Natan, quero falar um pouco de agilidade para quem não é de agilidade, mas a empresa atua com alguns frameworks ou algumas cerimônias da agilidade. Então, aqui o papo é para a gente desmistificar um pouco algumas coisas e ver como que a gente consegue encaixar no nosso dia a dia a tal agilidade. É isso, Natan? Exatamente, Aline. Então, eu aqui também, só me apresentando rapidamente, já passei por todas as posições praticamente de agilidade que a gente vê no mercado, hoje como head de agilidade em uma grande empresa e também cofundador aqui da Tempo Academy. Como a Aline falou, a gente vai trazer aqui coisa muito fresquinha e recente, vamos falar dessa tal Business Agility. O mês de novembro começou com tudo, né? É mês de Black Friday, tivemos atualização da Big Picture, do Safe, tivemos report de agilidade do Business Agility Institute, e isso tudo serve para a gente começar preparando o terreno, né? De como a gente fecha nossas entregas de 2024, o que a gente se prepara aqui e o que a gente pode se planejar e esperar de 2025. Vamos começar, então? Temos aqui algumas perguntas que eu separei para a gente começar falando. Como a gente encerra com o panorama de agilidade em 2024 e como a gente espera que vai ser esse panorama de agilidade em 2025? Como que as empresas vão estar recrutando, vão estar freando suas áreas de agilidade ou pisando no acelerador? O que elas vão estar utilizando no mercado? Aline, compartilha um pouquinho da sua visão e aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Bom, vamos lá, Natan. O que eu vejo hoje, né? E aí, fazendo um panorama de 24 como um todo. O ano começou aquecido aí para agilidade, né? Tivemos algumas quebras de barreira com relação àqueles altíssimos salários durante a pandemia, todo mundo veio falando, de repente isso murchou, né? Mas no início do ano de 2024 eu vi que as coisas estavam ainda engatadas e a busca por profissionais com qualificação, certificação e que têm conhecimento de agilidade estava muito alta. Passamos aí por uma queda, né? Isso nós aqui como escola a gente acompanhou, né, Natan? Então a gente teve aí as empresas passando por dificuldades financeiras, por mudando o objetivo, olhando muito mais para produto, novos formatos de entrega, não necessariamente seguindo aquele frame, por quê? Como eu falei, as empresas estavam enxugando o orçamento e agilidade não necessariamente é algo barato, é algo caro, mas entrega valor. E as empresas que não estavam vendo esse valor acabaram recuando quando a gente fala de agilidade e mudando ali o modelo de negócio. Posso citar aqui vários nomes de empresas. Porém, contudo, entretanto, fiz uma reunião. Para quem não sabe, a Tempo Academy atua aí com uma frente B2B muito grande. Eu sou responsável pela frente B2B e a gente acabou fazendo algumas prospecções nas últimas semanas, no último mês, e vimos empresas voltando a colocar o pé no acelerador, olhando para a agilidade, olhando principalmente para profissionais certificados.
Foi uma surpresa para nós, tá? Para quem acompanha aqui os nossos webinars, nossos podcasts, sempre vi eu falando, pessoal, certificação não está indo tão bem quanto a gente gostaria, olhem para outros cursos. E de 1 mês e meio, 2 para cá, a gente viu que esse cenário tem mudado. Então, Natan, o que eu queria trazer, né? O ano ele é realmente extremamente volátil. Não é só para agilidade, é para qualquer área. Né? Aí todo mundo fala, mas veio a IA, hoje a gente coloca uma IA e ela faz tudo pela gente e não preciso ter um agilista. Cara, de nada adianta eu colocar a melhor ferramenta de inteligência artificial se eu não souber quem faz as perguntas, se eu não souber fazer as perguntas. Né? E é um profissional de agilidade qualificado que vai conseguir trabalhar com um time, levar para frente, fazer um planejamento bacana, conseguir sair do outro lado, olhando para número, para KPIs, para resultado, principalmente. Então, as empresas têm botado o pé nesse acelerador, buscando profissionais com algumas certificações específicas, né? Tenho visto aí uma grande demanda para KSD e KSI. Uma empresa ou outra está começando a falar de KMM. Então, existe essa busca e eu acredito que para o ano que vem isso vai estar ainda mais quente, né? Porque a gente está começando a falar de planejamento, começando não, né? Já estamos aí no final dos planejamentos para 2025 e esses profissionais têm sido assediados positivamente, tá, gente? No LinkedIn aí com grande facilidade. E um ponto importante, não adianta ter só a certificação. Tenho visto muita empresa de fora contratando aqui. Então, se você tem o sonho de trabalhar para fora, Europa, Estados Unidos, atualiza LinkedIn, atualiza aí questão de língua, né? Dá uma aperfeiçoada aí no inglês, no espanhol, porque tem muita empresa recrutando para fora. Não sei se dei uma visão que eu sinto, tá? E aí depois eu quero falar um pouco até do meu dia a dia. Excelente. E aí eu vou pegar essa leitura de mercado da Aline e cruzar com o que saiu no último reporte de agilidade, recente aqui, menos de uma semana. Um dos pontos que eles trazem nesse reporte existe um índice de medição de como está a maturidade organizacional de agilidade dos negócios. Então, como os negócios estão conseguindo se adaptar com esta competência, né, de conseguir ter essa responsabilidade entre as suas ações e os resultados que colhem dos clientes. Claro, as ações elas falam sobre os times. O ponto de destaque desse relatório é a resiliência e recuperação. Então, como a Aline falou, na percepção, a gente tem aquele vale, né? Aquele vale que a gente teve essa retração de mercado, ele voltou. Então, ele voltou para um nível mais alto da história desde 2018, que foi quando a gente teve aquele boom de agilidade. Então, a gente superou aquele nível. Isso mostra essa forte recuperação. A gente vê que a gente trabalhou, a gente vê nesse relatório que a gente trabalhou muito forte também na prática sobre centralidade do cliente. Vamos para a ponta, vamos atender a necessidade e tudo mais. Claro, a gente não vai deixar isso de lado, mas o foco hoje, indo para 2025, além da centralidade do cliente, é a força do time interno de conseguir executar. Colaboração interna, no sentido de nós conseguimos nos orquestrar. Deixa eu fazer um parênteses aqui no relatório, porque isso é o que a gente fala. Não é a origem, quando a gente fala do Scrum, a gente consegue trabalhar dentro de um time. Quando a gente trabalha com o Scrum Scala, seja um Scrum of Scrum, um Nexus, ou pega isso e amplia num Safe, não é a gente conseguir se orquestrar entre vários times. Vamos pegar outra vertente de conhecimento. Quando a gente fala, vamos fazer uma gestão de fluxo Kanban, né? Vamos usar o Kanban. A gente pega o fluxo do nosso time. O time não consegue entregar sozinho. Eu preciso gerir dependências entre outros fluxos de outros times. Estou olhando ali desde o nível mais simples até o mais avançado dentro do Kanban. Deixa eu fazer um outro gancho de conhecimento. A gente fala sobre o OKR. Para que serve o OKR? O OKR ele é um modelo de gestão que embaixo dele tem múltiplos times e a gente orquestra esses times. Então, todo esse conhecimento que a gente vem acumulando, ensinando, e toda a nossa rede aqui de alunos vem bebendo muito disso que a gente vem trazendo, ele chegou mais do que nunca o momento de colocar em prática. Então, o pilar de expectativa, de crescimento, da maior competência de agilidade vai ser essa
colaboração com o resultado para atender essa dor do cliente que a gente já está conseguindo evoluir muito bem dentro das empresas com ela. Então, esse é a principal highlight, começando aqui, e tendência quando a gente olha para 2025. Mas aí a gente vem com diversos desafios, né? Pô, a gente tem desafio de liderança, de desenvolvimento de carreira, de habilidades, profissionais que estão numa cadeira de agilidade e profissionais de tecnologia, líderes que não estão numa cadeira de agilidade, necessariamente, a Aline falou aqui, né? Coordenadora lá na Globo. Mas e aí, vive ou não vive sem agilidade? Aline, vou devolver agora essa pergunta. Como que está esse desafio de liderança dos profissionais, de carreira, dar essa visão também de uma empresa que atua com agilidade, de quem está conversando com diversas empresas e quem senta numa cadeira de liderança? Bom, vamos lá, Nathan. É isso, a gente não consegue hoje tocar o nosso dia a dia sem agilidade, tá? Eu vou fazer aqui para todo mundo entender o cenário, né? Hoje eu atuo como coordenadora, né? Então eu tenho 4 times. Dentro desses 4 times eu tenho aí uma média de 7, 8 pessoas, alguns times um pouco mais, né? Outros um pouco menos. E desde que eu entrei na Globo, eles já atuam com agilidade, né? E quando eu falo agilidade, não é necessariamente ali a agilidade raiz. A gente tem o Globo Framework. Dentro do Globo Framework, nós temos algumas particularidades diferentes do SAFe, diferentes do Kanban, mas a Globo como um todo, ela uniu o melhor dos 2 frameworks, né? Então, trouxe os 2 e a gente construiu o Globo Framework já tem alguns anos. A Globo era uma empresa totalmente separada, né? Tínhamos a Rede Globo e tínhamos a Globo.com. Globo.com, a área de tecnologia, desculpa, e TV Globo, a área ali que vende muitos sonhos, né? TV, comerciais e afins. Quando eles uniram e tornamos uma só Globo, houve um choque de realidade, né? Porque eles trabalham lá na TV de uma forma diferente do que se trabalha em tecnologia. E ainda dentro de tecnologia não é todo mundo que utiliza 100% o Globo Framework ou algum framework de agilidade. Tem mais ou menos uns 6 meses que a gente, inclusive, perdeu o nosso agilista, né, que inclusive é professor aqui na Tempo Academy, o Vitor Patané, que foi para a área de produção, para a área de novela, para a área de estúdio, para levar agilidade lá para dentro, para reduzir desperdício, reduzir tempo de gravação, tempo de erro, tempo de levar cenário para um lado, para outro. Então, está sendo um baita desafio. Dentro da área de tecnologia, trazendo agora para o meu dia a dia. Dentro desses times, a gente utiliza algumas cerimônias, por exemplo, utilizamos retrospectiva, super importante para nós, porque a gente atua na área de plataforma, não é área de produto. Então, eu desenvolvo toda a parte de plataforma, de sustentação, para assegurar o produto lá na ponta que vocês veem. Então, G1, GE, G-Show, toda aquele front-end que vocês veem, a gente trabalha ali na plataforma fazendo recomendação. Então, a gente atua com daily todos os dias, né? Atuamos ali com planejamento extremamente importante. Eu trabalho com planejamentos semanais, tá? Trazendo, quando a gente olha lá pro Scrum, né? Pro guia do Scrum, não necessariamente a gente segue a risca, mas a gente atua utilizando essas cerimônias dentro daquilo que é a nossa realidade, daquilo que faz sentido, porque o nosso produto é extremamente volátil. Então, pensem no cenário Big Brother. Hoje, está tendo X visualizações lá no Globoplay, né, no pay-per-view e tal, de repente dá uma baixa, a gente tem que correr, tem que mudar a estratégia de recomendação muitas vezes, porque a gente trabalha com patrocínio, então a gente também acaba recomendando um pouco mais sobre a vida de um dos participantes, um pouco mais da vida de outros, enfim. Então, é muito volátil, não adianta fazer um planejamento de 2, 3 semanas. Então, a gente faz planejamento de retrospectiva uma vez por mês e assim por diante. O que eu quero trazer para vocês? Eu sou uma pessoa de agilidade, né? Aprendi, inclusive, muito com o Nathan, mas eu tenho um time basicamente de tecnologia de dados. Então, eu tenho engenheiro de software, eu tenho engenheiro de machine learning, eu tenho cientista de dados, eu tenho profissionais de análise de dados, e que todos eles precisaram aprender o básico sobre agilidade, né? Tenho POs
que são super técnicos, são engenheiros de machine learning e foram fazer Kanban para entender como é que a gente funciona, foram fazer curso de Gira para entender como que o Gira funciona, porque é ele que vai fazer as coisas acontecerem ali no dia a dia. Então, assim, para quem é de agilidade, é tudo muito mais tranquilo, apesar de trabalhar em plataforma, não em produto. Para mim foi um choque, porque eu sempre trabalhei um pouco mais olhando para produto, olhando lá na ponta, e agora eu estou bem lá no backstage, né? E não foi uma tarefa fácil. E quando você pega um time super técnico, que conhece e faz conta e matemática e refina dado muito bem, e você vai trazer para a realidade ali da agilidade, é um processo um pouco mais moroso, entender, como que a gente pode performar um pouco melhor aqui, qual que é o nosso throughput, aonde que a gente está deixando de entregar, onde que a gente está deixando de dar o nosso melhor. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, independente da área, é necessário entender, porque é isso que o mercado hoje está respirando. Eu não tenho mais dentro da minha esteira de trabalho ninguém que trabalha o waterfall. Apesar de termos fornecedores que trabalham nesse modelo, a gente consegue, já com um time muito robusto, um time que performa muito bem, que já conhece de todos os contextos, entender como que chega uma demanda para a gente fazer com que ela entre numa esteira ágil ali. Te respondi, Nathan? Respondeu sim, Aline, se importou se eu tinha respondido. Respondeu as perguntas, eu tô com a sensação que você está colando aí no Business Agility Report. Você está lendo aí o relatório do lado. Mas eu sei que você está trazendo estritamente aqui a sua experiência. Mas por que eu tô com essa sensação? Porque quando eu pego esse viés de desenvolvimento, primeiro ponto que você trouxe aqui que conecta. Se as pessoas pararem de usar agilidade dentro dos seus times, elas vão usar o quê, né, Aline? Ela vai voltar para o cascata, para o waterfall? Ela vai deixar num go horse que é tipo, vamos fazer conforme vai vindo as demandas? Não tem como retroagir, né? Então, esse é um dos pontos aqui que o relatório também traz. Com relação à liderança, você falou muito sobre estar com o time preparado. E o estar com o time preparado, ele fala sobre, além da centralidade no cliente, a centralidade nas pessoas. Então, será que eu vou conseguir cobrar algo que eu não ensinei também para o meu time? Estou cobrando agilidade do meu time, mas meu time não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Acha que a agilidade é fazer a daily. E aí, esse desafio da liderança é um desafio que ele traz como a base da liderança, mas a gente também já não tem mais a opção de não fazer ele, e não é de hoje. Eu não consigo ver isso como tendência, eu consigo ver isso como base de toda essa geração de agilidade. Fala aí, Aline. Não, e o ponto que eu queria trazer dentro do papel de liderança, que nem eu falei, né? Eu trabalho hoje dentro da plataforma, olhando para vários cenários de cliente. E aí você está trazendo muito essa centralidade no cliente, e é quem realmente paga a conta, é quem paga o boleto, quem assina o cheque. Então, eu preciso atender esse cliente, né? E aí eu tenho o cliente do produto, que está ali na minha ponta. Então, vamos dar o exemplo aqui, GE. Eu trabalho na plataforma desenvolvendo recomendação de esporte para o GE. Eu tenho um PO lá na ponta, eu tenho um coordenador, o gerente do Globo Esporte. Eu tenho que atender a expectativa dele. Que, por sua vez, precisa atender a expectativa de quem? De quem está me ouvindo aí em casa, quem está nos ouvindo, né? Do Natan, que gosta do Globo Esporte e que acessa todo dia para saber qual que é em que escalação está o time dele. Então, a gente precisa também pensar, Natan, que em várias e várias áreas, a gente não está falando só com o cliente interno ou só com o cliente que está lá em casa. Né? A gente está falando com uma cadeia de clientes, e todos eles têm a sua importância dentro de uma esteira, dentro de uma pirâmide. Então, eu preciso... voltando um pouco, e um ponto que eu gosto muito é que a gente consegue sentar, e aí eu acho que é muito questão de maturidade, até te devolvo essa pergunta, como que funciona no teu dia a dia? Porque se eu, tendo um time de POs, né, como plataforma, faço aquilo que eu acho que tem que ser feito, não ouço o meu cliente ali do produto, que também não ouve o cliente, né, o feedback do cliente que está fora, do meu usuário de fato, do meu telespectador, eu nunca vou evoluir num produto, né? Então, hoje a gente conseguiu fazer uma concentração
de comunicação muito pertinente e profunda com esse produto. Então, muito além que você falou, fazer dele, só fazer dele tem gente que acha que é agilidade. Não é. Além de eu ter o meu planejamento com o meu time, eu também tenho um planejamento com o time de produto, para entender a necessidade, porque é ele que está ouvindo o cliente lá na ponta. E aí a gente trouxe um UX para dentro do nosso time, que é quem ajuda nessa interface. E a gente foi criando um ecossistema para que as coisas funcionem. E aí, de novo, centralidade do cliente e escuta ativa. Porque sem essa escuta ativa, a gente vai ficar sempre no achismo e não vai entregar o resultado que precisa. Por isso que eu acho que a agilidade funciona também lá na Globo. Porque a gente para ouvir, para desenhar, discutir inúmeras vezes, e aí a gente começa a ter a entrega de valor, que é esperada, tanto pelo produto, quanto pelo meu usuário que está lá acessando o app do GE, por exemplo. E olha que interessante, a habilidade que as empresas mais vão ter que prestar atenção em 2025 é a priorização. E a priorização está muito no que você está falando. Eu olho para o cliente, tem uma área de produto que tem que transformar essa necessidade do cliente em uma oportunidade de negócio e conectar isso com os times técnicos. E aí, quando a gente fala que a empresa precisa dessa habilidade, como que o profissional de agilidade vai ajudar a resolver? Pô, a Aline deu a letra aqui na prática, como que faz? Você trouxe um profissional de UX, a gente vai lá e senta junto com o time do produto, a gente entende o que a gente está fazendo, a gente traz a melhor solução da forma antecipada, de forma rápida, e isso é ter uma maturidade. Quando a gente olha para esse processo, aonde que um profissional de agilidade consegue diagnosticar para ver como está esse seu nível de trabalho com relação à priorização? No seu fluxo de upstream. Então, uma ideia nasce, seja por uma necessidade, por um desejo de uma solução, que pode ser isso, né? Não vamos negligenciar a realidade. A gente fala, ame problemas, não ame soluções, mas a gente sabe que muitas vezes dentro das empresas a realidade é que nascem soluções. A gente precisa ver se aquilo realmente tem um potencial ou não. Então, pode nascer como uma dor ou como uma solução, e aquilo passar por uma fase de maturação até chegar na fase de downstream, que é quando a gente realmente tem um ponto de comprometimento e decide que a gente vai fazer aquilo. Essa fase, ela é crítica, porque eu tenho 100 itens entrando lá e eu não consigo fazer os 100 saírem do outro lado com aquela capacidade, com aquele dinheiro, com aquele nível de investimento. A escolha do que eu vou fazer é decisivo para o sucesso daquele time. Você que é um profissional de agilidade, que nos ouve aqui, que está projetando sua carreira de 2025, é essencial que você consiga apoiar os seus times para que entrem boas escolhas e saiam bons desenvolvimentos para que tenham bons resultados. Eu sempre falo no sentido, se a gente tem aquele conceito da indústria, né, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai, mas se você coloca coisa boa, sai coisa boa, se você coloca porcaria de decisão, você vai colher porcaria de resultado no final do dia. E isso daqui é o fluxo, a gestão do fluxo Kanban, ele trabalha da mesma forma do que uma esteira de produção de indústria, né? Então, só que o que eu escolho produzir? Não só olhar, eu só olho para minha métrica, né? Deixa eu olhar o throughput, o que o time está produzindo, se ele está produtivo e tudo, como que está o meu resultado lá. E o segundo ponto que vai ser muito forte no ano que vem é não só olhar para o desejo do cliente, mas conseguir unir o que eu comecei falando aqui, que a Aline trouxe como área de produto. A área de produto tem que trazer o benefício para dentro da empresa. Não adianta só resolver a dor do cliente. A empresa tem que colher esse benefício. Então, como que a gente avalia isso? Com relação às oportunidades de retorno financeiro. Quem tem que saber disso? Tudo bem, o PM ele tem que ter um olhar financeiro. Eu posso chamar alguém de uma área também financeira para me ajudar. Mas saber que isso existe, que isso é importante, utilizar como critério de priorização, é importante para o profissional de agilidade, é importante para o líder de desenvolvimento, para o PO, seja para o Scrum Master, seja para o Squad Leader. Então, todo esse ecossistema precisa estar na mesma página, entendendo que aquele OKR, aquele objetivo, está atrelado a um resultado financeiro, a dor do cliente está atrelada a um resultado financeiro e a gente precisa tomar as melhores escolhas, né, no meio desse caminho. Então, eu tentei unificar aqui também um pouco do que vem no report, e isso traz aqui um parênteses, quando a Scale da Agile simplifica a Big Picture de Safe, é para conseguir também trazer essa visão mais simples e para todos do time, né? A gente começou falando aqui sobre habilidades que a gente precisa ter, então precisa ser algo simples para o time,
precisa ser algo simples para quem está fazendo gestão, e a Scaled Agile começou a pensar e também se priorizar, né? Então, ó, de tudo que a gente fala aqui que está rodando, tem uma complexidade muito grande. Mas esse daqui é o feijão com arroz, é o básico bem feito, que vocês vão conseguir colher muito resultado. E eu quero ir para a próxima pergunta, aqui junto com a Aline, para a gente avançar no nosso papo de carreira. Queria falar de resiliência dos profissionais. O profissional que ele chega com uma ideia, eu tenho essas minhas ferramentas, eu aprendi na Tempo, Safe, quero aplicar Safe. Aprendi Kanban, quero aplicar Kanban. Vou chegar na Globo, quero tirar a minha malinha de ferramenta e falar, ó, times da Aline, vocês têm que aplicar isso aqui que eu aprendi. Como que é essa questão de resiliência do profissional, de adaptabilidade? Como que é essa questão de chegar numa... Você passou por startup e passou para uma grande corporação. Como que é a diferença de se atuar como que é a diferença do profissional de agilidade atuar em uma startup, em uma grande corporação? O comportamento é o mesmo? As ferramentas são as mesmas? Vamos lá, tema que eu gosto muito, né? Que é falar aí de desenvolvimento de pessoas. No final das contas é isso, né? A gente vai falar desse desenvolvimento, principalmente como líder, mas também para o time. Então vamos lá, fazendo um deparo. Óbvio, trabalhei numa startup por 4, 5 anos, e aí tudo muito rápido. De manhã tem uma diretriz, de tarde muda. Gente, e para quem acha que isso é balela, não é. É pura verdade. As coisas movimentam muito rápido, porque a gente precisa sair do outro lado muito rápido, precisa consolidar a marca, precisa fazer break-even muitas vezes. Então a gente precisa dar o sangue e mudar muitas vezes a operação para que esses resultados venham da melhor forma, né? Consequência disso, turnover muito alto, geralmente. E aí, quando eu venho com algo, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos aplicar Kanban, aprendi, fiz o curso lá na Tempo e agora quero aplicar Kanban. Às vezes as pessoas se assustam um pouco, porém, é mais fácil a gente penetrar. Por quê? Ainda é algo que está sendo consolidado, meio que todo mundo, cara, vamos nessa, vamos testar algo novo. O testar é muito fácil, é muito prático. Porém, se aquilo der errado, a gente sente essa dor muito, muito rápido também, é uma dor grande, geralmente envolvendo dinheiro, né? As pessoas são um pouco mais abertas, tá? Mas também acontece de tô testando o Kanban, tô utilizando e o negócio não tá indo para frente, e eu levar um Hadouken muito rápido, de uma liderança acima, e falar assim, para. E aí eu preciso entender o porquê do para, né? Preciso voltar para o meu time e falar, muitas vezes foi o que aconteceu de, gente, o que está dando resultado dentro de todo esse processo que a gente está implementando e o que não está dando. Não é só o para pelo para, né? Então, a gente apresentar melhores resultados, aquilo que a gente pode adaptar para essa realidade, para esse dia a dia ali dessa startup. Então, comigo acontecia muito nesse sentido, tá? Quando eu olho para a Globo, uma empresa gigantesca, né, onde já tem processos muito bem instaurados, que as coisas funcionam de forma diferente, e não é porque é uma empresa enorme que tudo funciona lindamente, que você aperta um botão e as coisas funcionam. Não. Também temos turnover, também temos mudança. Lembra que eu acabei de falar, né? A junção ali, uma só Globo, a gente ainda está trabalhando isso, mas quando eu preciso implementar algo novo, é mais moroso, né? Eu consigo implementar hoje como uma liderança, e eu sempre falo para quem já me ouviu falar, quem é meu aluno, eu sou muito abençoada por ter o time que eu tenho, a liderança que eu tenho, porque a gente consegue testar muita coisa no quente ali, no dia a dia. Ainda dentro de time, e aí, Nathan, eu acho que isso é bem importante, a gente testar pequeno e depois ir ampliando, é um dos conceitos chaves que a gente tem, e a gente consegue fazendo esses testes dentro do time e depois ampliar aos poucos, né? Se aquilo deu certo, se aquilo funcionou, se é factível, se está dando resultado. Então, hoje, dentro da Globo, é muito isso que eu vejo, tá? A gente consegue sim testar, mas quando a gente precisa mudar um pouco a rota, por ser um time um pouco mais maduro, por ser um time um pouco mais de tempo de casa, às vezes
precisa ser conquistada essa mudança. Não é sempre que a gente vê com bons olhos, né? E aí vem muito esse papel de liderança de falar assim, gente, adaptabilidade tem que ser o core do nosso time. A gente, falei para vocês, trabalhamos com produtos muito voláteis. Então, implementei Kanban, não tá dando certo, a gente precisa olhar rápido e mudar rápido, tá? Então, é um pouco desse cenário. É mais fácil eu utilizar numa startup, sim, mas eu julgo que o tombo é um pouco maior. Dentro de uma empresa grande, eu levo um pouco mais de tempo, mas eu tenho visto, e isso é muito uma experiência minha, tá, Nathan? Não sei se isso está escrito em livro, se tem isso em literatura, mas eu vejo que dentro de uma empresa maior, com times um pouco mais consolidados, a chance de sucesso ainda é maior do que numa empresa que está criando seus processos. Sim, até porque, tanto na minha experiência quanto no report, eu tenho a mesma visão que você, porque aqui no report ele fala, empresas menores, você precisa buscar uma padronização ainda de processo, no sentido de, a gente vai experimentar a primeira vez esse processo acontecendo para buscar colher os primeiros resultados. Agora, numa empresa grande, você já está com esses processos já mais estabilizados, você vai fazer algumas melhorias, vai buscar esses resultados que você falou, Aline, mas você já está sendo muito mais provocado, muito mais, ênfase no muito, sobre o resultado, não sobre o processo. Então, na startup, você ainda está sendo cobrado pelos dois, e na grande empresa, pelo resultado. Indo para uma reta final do nosso papo, papel e caneta, pessoal. Você pegasse papel e caneta, para que a gente dê algumas dicas aqui para vocês. E eu não vou dizer dica, porque a dica é de ter aquele estereótipo, né? Que não, putz, não, é o papo de boteco, não. Pessoal, diretrizes aqui para que vocês possam seguir e construir uma boa carreira em 2025. Então, eu vou passar um pouco aqui da minha visão. Aline, prepara também aí a sua visão para passar para essa galera que está nos assistindo, para eles anotarem aqui. A gente fala muito sobre carreira, sobre o OKR ou sobre o North Star, que é a estrela guia. O que eu preciso buscar dentro da minha carreira? E eu quero recomendar para vocês aqui buscarem o case de sucesso da carreira de vocês. Qual é a estrela guia do case de sucesso que vocês vão terminar de entregar em 2024? E qual é o case de sucesso que vocês vão entregar em 2025 dentro do local que vocês estão? Com o contexto que vocês estão, com a condição que vocês têm na posição atual de vocês. Então, quando você define esse case, porquê dele, é ele que vai te levar para frente. Ele vai ser o degrau que você vai subir. Ele vai ser a sua base. Quando você chegar e falar assim, vou chegar para uma entrevista numa outra empresa, o que você vai contar? O seu resultado de sucesso. Se você chegar na sua empresa e pedir uma valorização ou passar por um ciclo de valorização, de feedback, de avaliação de desempenho, o que vai valer na tua mão? Esse seu case de sucesso. Então, reflitam sobre o que vocês querem construir no final de 24 e no de 25. Legal, Nathan? Tô começando a criar, tá começando a criar corpo aqui. Agora, quando você tem o seu case, como que você vai encontrar ele e começar a estruturar esse case? A gente falou aqui, qual que é a dor do meu cliente? E eu vou dar 2 contextos para vocês pensarem aqui. Primeiro, anotação. O que a empresa de vocês espera com agilidade de você como profissional? É o resultado? É o processo? É melhorar a qualidade das pessoas? Como você vai medir isso? Nathan, tá bom, não é necessariamente o processo de agilidade, é o resultado da minha squad que eu estou inserido, ou da minha tribo, porque eu tenho vários times. Então, entenda qual o resultado a empresa espera dessa tribo e como você vai medir a sua contribuição para ela. Então, estou falando aqui que, além do teu case, você tem que entender a necessidade e como medir. E aí, a partir deste momento, você vai entender quais são as melhores técnicas que você vai apostar. O que você precisa? Nathan, eu preciso de performance, produtividade, eu preciso aplicar um Kanban. Já tenho as ferramentas na minha mão ou eu preciso aprender mais? Preciso de um mentor? Preciso consumir mais conteúdo aqui da tempo? Preciso de uma certificação para dar esse próximo passo? Não preciso? Como que isso se dá? Nathan, eu vou aplicar SAFe, métricas ágeis, OKR, PI Planning, KMM, vou dar 50 mil nomes, porque isso é o meio.
é um meio para você chegar lá, não é o resultado final. Então aí você começa a traçar o seu plano de carreira, e é claro que aquele teu case, ele tem um objetivo maior, que é dar o seu próximo passo de carreira. Além disso que eu pedi para vocês anotarem aqui sobre o seu desenvolvimento, e não vamos esquecer do comportamento, avaliem seus bons comportamentos, os comportamentos que vocês precisam desenvolver, porque não é só soft skill, não é só hard skill, né, que são as técnicas, mas os seus soft skills. A Aline falou muito aqui de comportamento de liderança, de resiliência, de análise de contexto, de relacionamento entre as partes que precisam ser orquestradas para que isso aconteça, né? Então, tenham isso. Além de tudo isso aqui, deixando minha mensagem final, contem com a gente aqui na Tempo Academy para ligar para a gente, para o Natan, para a Aline, para a Milena, para a Sara, para o Lucas, e falar assim, gente, eu preciso me conectar com alguém, eu fiz o meu desenho de carreira, eu quero chegar aqui, estou com o plano certo, não estou com o plano certo, como que vocês podem me ajudar? O nosso propósito é conseguir colaborar dentro da carreira de vocês para conseguir ter esse sucesso, e quando a gente atende empresas, grandes empresas, que a Aline comentou aqui, que ela é líder hoje, diretora aí da nossa operação B2B, ela faz essa pergunta para as empresas. Qual resultado você quer? O que nós podemos ajudar? Qual a nossa experiência para a gente chegar junto nesse resultado? Então, a gente atende as empresas buscando o sucesso lá na outra ponta. Então, esse é meu resultado final, minha consideração final aqui. Aline, o que você diz para quem está nos assistindo de como se preparar para esse 2025? Natan, você falou tudo, né? Aí eu vou chover no molhado só para ficar longa aqui a conversa. Mas, gente, é isso. Assina embaixo o que o Natan falou. Ele trouxe um ponto, e eu bato muito com o desenvolvimento de pessoas. Olhem para os soft skills de vocês, né? Às vezes a gente precisa ajustar um ponteirinho ali de fala, comunicação, comunicação assertiva, mude de feedback, né? Eu tenho ficado cada vez mais feliz que eu vejo que as empresas têm trazido ainda mais o ponto do PDI, por exemplo, né? Plano de Desenvolvimento Individual, está muito ligado com o que o Natan falou, desenhar o meu case. Estejam sempre prontos para assumir riscos. Esse é o tipo de risco que vocês têm que tentar assumir para o desenvolvimento da carreira de vocês. Porque esses riscos vão fazer com que você saia do outro lado e, mais do que isso, aprendam pontos importantes de melhoria. E quando eu crio o meu case, não necessariamente eu preciso expor ele num primeiro momento. Eu posso aprender com esses erros ou com esses acertos. E mais do que isso, aprimorar aquilo que eu já sou bom, aprimorar ainda mais. Não olhem para os problemas de vocês, não olhem só para eles. Olhem muito para aquilo que vocês fazem bem. É isso que vai fazer com que a estrela de guia de vocês lá na ponta seja ainda mais valiosa. A gente tem sempre esse olhar, esse defeito de olhar para aquilo que é ruim. A gente sempre esquece de ver aquilo que a gente é muito bom. E naquilo que a gente é muito bom, a gente tem mais a ensinar do que a simplesmente só corrigir, né? Então, acentuem aquilo que vocês são muito bons também. Isso vai fazer vocês dar o próximo passo e ser referência dentro do time de vocês. É sempre uma troca, do bom, do ponto a melhorar, tá? Testem, aprendam, busquem aprendizado. Lembra que eu falei, né? As empresas têm buscado ainda mais certificações, profissionais com mais qualificação. Então, temos voltado para isso. E perguntem. Natan falou, liga para mim, liga para a Aline, liga para a Milena, para o Lucas, para a Sara, para quem vocês quiserem ligar aqui dá tempo, liguem. Perguntem, tirem dúvidas. Sabemos de tudo? Não, mas o que a gente não souber, a gente vai buscar resposta, né? Apesar de sermos professores, eu e Natan, a gente não é obrigado a saber de tudo, a gente não sabe de tudo. Que bom, que a gente tem muito a aprender com vocês e com o mercado e com outras pessoas. Então, pergunta-chave de crescimento de carreira. Perguntem, não vão para casa com dúvida. E se daqui, desse nosso papo hoje, você saiu com dúvida, manda um WhatsApp para mim, a Mi repassa para nós, ou a maioria de vocês tem o nosso contato pessoal também, chama a gente, que a gente tira as dúvidas. Quero agradecer imensamente o tempo de vocês aí nesses 40 e poucos minutos.
Natan, obrigada aí por ter puxado esse papo. Eu acho que é um dos últimos papos do ano. Lembrando, estamos em Tempo Friday. Então, quer saber um pouco mais? Garantir descontos de até R$750 aí em certificação Kanban, certificação oficial, tá? Chama a gente também, que eu acho que é super valioso nesse momento finalizar o ano aí certificado ou iniciar o ano já tirando a certificação para dar o próximo papo de carreira. Acho que é super importante. Lembrando que, além dos R$750 de desconto, ainda ganha um curso de OKR ou inteligência artificial. Desculpa, Natan, não sei se eu podia fazer esse jabá, mas eu já fiz. Já fez o jabá e o papo tá muito bom, as dicas foram excelentes e essa oportunidade da Tempo Friday que você falou, olha, vai ser difícil ter outra próximo disso no mercado, né? Então, aproveitem, pessoal, entre em contato com a gente e quero desejar para vocês um excelente dia e nos vemos nos próximos papos aqui de dentro da Tempo Academy.